Olá, olá, pessoas! Olá, como estamos? Vamos começar, esperar um pessoalzinho entrar e já já eu começo todo o rolê. Então, primeiramente, eu tenho uns anúncios para fazer, rapidinho, antes da gente poder começar, né? Porque é coisa de praxe. Tem que fazer. Só um minutinho. Ai, meu Deus, meu roteirinho. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Ministério do Turismo, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Fundação do Livro de Ribeirão Preto, apresentam a Quarentena Cultural. Esse projeto tem como objetivo principal promover ações e atividades culturais na plataforma digital da Fundação. São ações totalmente gratuitas, acessíveis à população de qualquer localidade. Outra proposta é incentivar todos a ficarem em casa durante a epidemia. Seguindo a quarentena prevista pelos órgãos competentes. Agradecemos a todos os parceiros e patrocinadores que apoiam o projeto diretamente e também através das leis de incentivo, o Programa da Ação Cultural PROAC e o Lei de Incentivo à Cultura. A abertura feita, vamos colocar a maravilhosa Amara Moira na live. Olá, bonita! Lá, olha, ela já começa com um fundo cheio de livros pra notar que ela é da literatura mesmo. Né? Infelizmente, o cenário aqui em casa tem que ser o lugar que tem a sala. O lugar perto do Wi-Fi é a sala e a sala é a sala. Eu coloquei o lugar onde, né, dá pra ver meu cabelo e tem iluminação, porque eu sou drag queen. Então, amiga, vamos primeiro falar de você. Primeiro eu vou falar. Meu nome é Dakota Monteiro, eu sou youtuber, eu sou drag queen, eu tenho, né, um canal no YouTube no qual eu falo bastante sobre racismo, sobre LGBTfobia, sobre mídia, enfim, várias coisas. E hoje eu vou bater um papo com a Amara Moira. E a Amara Moira tem um currículo gigantesco, vamos lá. Tem que até pegar uma água para ler, com licencinha. A Amara Moura é travesti, feminista, professora de literatura, doutora em teoria crítica literária pela Unicamp, com tese sobre indeterminações do sentido Ulisses e James Joyce, e autora do livro autobiográfico E Se Eu Fosse Puta and or Pura, da Rua Editora, de 2016, e do capítulo Destino Amargo, da obra Vida Trans, A Coragem de Existir, Astral Cultural 2017, e do monólogo Em Pajubá, NECA, publicado na antologia LGBTQIA+, A Resistência dos Vagalumes. Nossa, 2019. Menina, quanta coisa! Não, pois é, né? A gente vai fazendo coisas, quando a gente menos se dá conta, já ficou uma lista quilométrica, né? Mas, né, várias coisas são coisas que duram muito, né? Né, finalmente começando a ser reconhecida como escritora, isso é uma coisa muito importante para mim, né? E algo também é muito simbólico para toda a comunidade trans, né? De ter cada vez mais figuras trans sendo referências aos debates sobre o que é literatura no país, né? Uhum. A própria Feira do Livro de Ribeirão me chamando para falar, né? Não é a primeira vez que eu participo de ações com eles, então Uhum. muito obrigada pelo convite, pela companhia. Eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui. Eu li o seu livro e, né, você é uma puta autora, literalmente, do E Se Eu Fosse Puta ou Se Eu Fosse Pura. E vamos falar primeiramente disso, né, que você teve essa meio que censurazinha ou não de ter que mudar o título. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, olha só, deixa eu pegar o livro aqui para mostrar. Né? A versão antiga não tinha esse R aqui em cima, né? E aí, então, o título que constava no sistema era E Se Eu Fosse Puta, né? E esse é o nome do meu blog, né? Então, por 2 anos eu escrevi um blog falando sobre minhas experiências como prostituta, e aí veio uma editora, que naquele momento era uma editora que estava acabando de nascer, né? A Rua Editora, tinha um livro publicado quando eles vieram conversar comigo e me perguntaram se eu tinha interesse em publicar com eles. Né? Naquele primeiro momento, em 2016,
né? A gente cogitou fazer uma alteração no título, né? Mas, de alguma forma, naquele momento, para mim, era muito importante ainda enfatizar o puta ali e fazer essa palavra circular por espaços amplos, né? E aí, Uhum. 2 anos depois, quando a gente foi lançar a segunda edição, né, aí a Ru já tinha sido já tinha se tornado outra coisa, né? Então ela já tinha ganhado muito nessa proporção. Ela foi comprada por uma outra editora, né? Que tinha muito mais um conhecimento de livrarias, tinha muito mais conhecimento de mercado, né? E aí foram conversar com as livrarias do país inteiro e falaram, ó, as livrarias falaram, né? Olha, se você mudar o título, tirar essa palavra incômoda daí, a gente vai ter mais, é mais fácil que o livro esteja presente na livraria física, né? E aí a livraria física, ela ajuda o livro a estar presente onde eu não chego. Então, onde meu corpo não chega, o livro está lá e ele chega, né? Sem a livraria física, né, eu acabo só vendendo para quem me conhece diretamente. Eu não vou vender para aquela pessoa que está passando ali na livraria e viu, se deparou com o texto ali, né? E aí, então, um pouco de mudar por conta disso. Para que o livro, assim, a gente censura, faz uma microcensura ali na capa, né, que deixa o vestígio da palavra original, deixa a marca da palavra original, porque dá para ver as duas aqui, né? Então, o R é por baixo, então a gente brinca de fingir que a gente vai tirar a palavra, não tira de fato, né? Mas e ver se muda alguma coisa, né? Mas acabou que as livrarias entraram em falência, um monte de livrarias entrou em falência em 2018, e aí não ajudou muita coisa na vendagem, agora tem pandemia, então tá um problema. Não mudou muita coisa. Ou seja, tinha que mudar, mudou, aí o mundo inteiro mudou. Aí, ou seja. Aí não fazia mais, era mais importante, né? Uhum. E eu vou falar assim, particularmente, que eu li o livro, eu não sabia o que esperar, e eu já fiquei tipo assim, a bicha é uma doutora gigantesca, eu vou ter que ler com o dicionário do lado, eu não vou entender nada. Meu Deus, eu não estudei teoria queer, como que eu vou entender o livro? E na hora que eu li, eu vi muitas experiências que, tipo, eu passei muitas vezes. Não que eu não sou uma mulher trans, primeiramente, eu sou uma bicha feminada no interior de São Paulo. Então eu não tô no lugar da prostituição, mas eu tô numa marginalidade próxima, e foi importante, foi estranho para mim ver tipo uma história tão familiar dentro de um livro. Eu acho que isso é uma coisa revolucionária dentro do que a gente está falando hoje, que é a literatura trans, de histórias que não são contadas. E muitas vezes, né, acho que pessoas trans às vezes talvez nem não saberiam que essas histórias seriam contadas, ou que ser escritor era uma possibilidade. E você está fazendo essa possibilidade para as pessoas, e é muito inspirador. Então, de verdade, muitas palmas. Não, e é muito bom saber disso, né? Porque na prática, né, eu começo a me reivindicar uma mulher trans, uma travesti, que para mim são palavras que são sinônimas, elas significam a mesma coisa, né? Então, uma pessoa que foi criada para ser um homem, que nasceu com pênis e que reivindica uma identidade feminina. Ponto. Sabe, se ela gosta ou não do genital que ela tem, não interessa. Não é do interesse de ninguém, não é do interesse público. Né? Então, da perspectiva pública, social, essas palavras deveriam ser tratadas como iguais, né? Então, as duas devem ser tratadas no feminino, as duas têm nome feminino, as duas têm uma identidade feminina e ponto. Então, reinventando o que a gente entende como feminino, inclusive. Uhum. Tem também essa, a mulher trans é mais mulher, a travesti é híbrido. Não dá para olhar, não dá para perceber no olhômetro quem que é uma travesti, quem que é uma mulher trans. Por isso que é importante que a gente também desconfie dessas tentativas de fazer uma distinção entre as duas categorias. Né? Então, eu começo a me reivindicar e a me colocar publicamente como uma travesti faz 6 anos. Né? E antes disso, então, eu tive uma vida longa ali como bissexual, né? Então, uma vida longa, né, existindo na sociedade como um homem gay, né, ou bissexual, oscilando ali nessas fronteiras. Então, acaba que muitas das experiências de travestis, né, muitas vezes elas vão bater com experiências de pessoas que se entendem como homens gays, como homens bissexuais, né, então, como bichas. Né? Então, ou seja, essas experiências são compartilhadas, né? A coisa do banheirão, né? A coisa a forma como o sexo é colocado e está presente na nossa vida, né? Então, um sexo muitas vezes é sem intimidade, né? Um sexo puramente, né, da ação, mas sem afeto também, né?
Então, às vezes a gente vê isso junto ali, né? E acho que é importante que a gente perceba que, por mais que existam diferenças, sejam identidades diferentes, tem pontos em comum entre as nossas vivências. Sim, tem a coisa da marginalidade sexual, né? Tem a coisa do não do sexo não colocado enquanto romance. E às vezes até uma coisa que você falou, que tipo, eu pensei na minha vida algumas vezes, mas não externalizava, que é a coisa do tipo, eu quero quem estiver me querendo, sabe? Não é aquela coisa do tipo, ai, eu fico só com esse tipo de pessoa, com esse tipo de pessoa, essa situação que a gente é colocado, e tipo, o que aparecer. Mas, enfim. Tem, junto com isso que você falou, né, da experiência trans e de como isso afetou da publicação, tem muitos layers que tá em cima disso. Né? Não é só se a travesti pode escrever, se a travesti tem essa capacidade. Além dela escrever, tem toda essa coisa de um mercado literário, até tipo, um mercado de trabalho, né, onde pessoas trans precisam ser incluídas e ainda não são. Eu queria o seu parecer disso, desse mercado de trabalho, do mercado literário, como que ele tratou você enquanto travesti? Uma coisa que a gente percebe muito, né, quando você faz parte de de alguma dessas identidades marginalizadas, oprimidas, né, você acaba percebendo que quando você publica alguma obra, essa obra vai ser lida em função exclusiva do seu marcador identitário. Né? Então, o que chama a atenção da maioria das pessoas sempre quando elas vão discutir o meu texto é a questão, né, da identidade travesti ou a questão da prostituição, né? E aí fica muito por esse lugar, assim, né? E acho importante que isso seja visibilizado, que isso seja percebido, né? Mas é uma percepção, assim, né? Quando uma mulher negra escreve um texto de literatura, né, vai ser lida em função desse marcador, né, de uma mulher negra. Se a pessoa é lésbica, né, vai ser lida em função disso. Né? Se ela é gay, então é isso, né? Mas quando o cara está escrevendo, sabe, Franz Kafka, sabe? Sei lá, o José de Alencar, né? Pouco da biografia do autor vai para a obra, né? Então a gente tem um José de Alencar que é um cara mega racista, né? Mas a gente não lê a obra dele em função do racismo que ele defendia. O Monteiro Lobato, por exemplo, até hoje tem as pessoas defendendo que ele não é tão racista assim, né? Caramba, sabe? Tem uma frase muito bonita de um pesquisador da história do racismo no Brasil, que é o Ale Santos, né? E ele fala que o Monteiro Lobato, se você separar autor e obra, você vai encontrar racismo nos dois. No caso do Monteiro Lobato. Então, é isso, né? E só não vê quem não quer ver, né? E aí, essa é uma coisa importante também, né? Isso que é assim, um autor aqui do interior de São Paulo também, eu também sou do interior. Mas a gente passa pano para algumas coisas, né? É isso que você falou de tem essa coisa da identidade hegemônica, né? Porque quando a gente vê uma história de um homem e uma mulher se apaixonando, não é uma história hétero, não é uma história cis. É um romance e acabou. E quando vai contar a história de uma pessoa trans, uma pessoa negra, já tem esse tipo assim, essa é uma história do outro. É uma história, né, da trans, da pessoa. E isso, né? E ainda nesse assunto do mercado de trabalho, eu queria que você falasse um pouco do transformação e do transfaral. Ah, sim, você conhece essas duas iniciativas? São muito bonitas. Sim. Né? O Transfaral aqui é um evento, né, que já tem vários anos aqui em São Paulo. Acho que ele nasceu em, não sei se 2016 ou 2017, acho que 2016 ainda, viu? Né, junto com o cursinho Transformação, né, que o cursinho Transformação foi uma das primeiras iniciativas, né, de oferecer um curso de preparação para o vestibular e para Enem, né, para a população trans LGBTQIA+, mas focado especificamente, né, aqui em São Paulo. Né, no momento que estavam pipocando esse tipo de iniciativa por todo o país, né, sobretudo nas grandes cidades, estavam vendo grandes cidades de vários cantos do país propondo esse tipo de iniciativa. E aí, junto com esse cursinho, surgiu também, protagonizado pelos alunos, né, essa criação do Transaral, que eram encontros para declamação de poesia feitas por pessoas trans, né, e acabou que, dentro dessa proposta do Transaral, foi publicado um livro, né? A gente teve oficinas literárias, aí acabou no final de tudo, a gente juntando e fazendo um livro que foi um marco também. Deixa eu pegar aquele para mostrar para vocês. Ela tem recibos. Aqui, ó.
Ó, Antologia Trans, né? Que é um livro que agora está fora do cartaz, fora de catálogo, tá esgotado, mas talvez vocês achem ainda estante virtual, Mercado Livre, pela fortuna que nós merecemos. Mas Se vocês tiverem sorte, vocês acham. 30 poetas trans, travestis e não binários, né, estão aqui. Mas assim, se não encontrar também, entre em contato comigo que eu te mando um PDF que o livro já tem, né, uma coisa que eu gosto muito dele é que é copyleft, não é copyright, é copyleft, assim, faz a cópia aí, bota para circular, bota para fazer furdunço, porque a gente quer que essas narrativas circulem, a gente quer que cada vez mais pessoas conheçam obras escritas por travesti, por pessoas trans, por NBs. Né? Então, Com certeza. E você foi chamada, com toda essa sua importância, imponência, todo esse... você foi chamada para fazer um projeto junto com o Emicida, não foi? ah, sim. Ah, você conhece esse brinquedo também? Juro que Conta pra gente sobre isso. deixa eu pegar aqui. Meu Deus, é muita coisa para mostrar. O MC, 10 anos atrás, 11 agora, né? Porque foi ano passado, ele lançou esse livro, né? Para quem já mordeu um cachorro por comida, até que eu cheguei longe. Que é um álbum assim, fabuloso, assim, para quem gosta de rap, quem gosta de rap não, quem gosta de poesia, né? Porque isso é algo que a gente está descobrindo agora também. Né? O quanto de as grandes vozes da poesia nacional, muitas vezes elas estão vindo dessa periferia, mas não estão publicando obras em formato livro. Estão publicando obras que são altamente poéticas, né? Através de formato música, canção. Né? No começo da literatura, no começo da produção, que a gente chama de literatura hoje, né? A música e a literatura estavam juntas. Então, Homero eram cantadores, né? Que cantavam, que declamavam isso, que decoravam o texto inteiro. Né? Os medievais, né? As cantigas medievais, né? Dos trovadores medievais, tudo isso estava ainda imbricado a questão da música com a palavra. Né? E aí a gente acabou perdendo isso em algum momento, e agora a gente vai reencontrando essa possibilidade das duas coisas estarem casadas, muito por conta desses autores que vêm desses não lugares. Né? Então, agora está caindo no vestibular da Unicamp, né? Os Racionais. Né? Então, estou tendo ali o livrinho ali dos Racionais, Sobrevivendo no Inferno, virou um livro agora, né? Mas 97, quando saiu, era um CD punk, assim, né? Porrada. E ao mesmo tempo muito poético, né? E o Emicida é outra dessas figuras que, se você lê com cuidado, né? Se não te disserem que ele é o Emicida, se você lê apagando o nome dele, você pode achar que ele é um poeta concreto, inclusive, assim, né? Por conta da forma como ele brinca com as palavras, da maneira como ele produz a sua letra, e aí ele chamou uma galera para comentar e para conversar, dialogar com esse álbum, né? Nos 10 anos desse álbum, e me chamou para falar sobre. E aí ele me deu uma música, assim, falou, dialoga com essa música aí da forma como você quiser. E eu também, assim, tinha dois caminhos. Ou eu conversava diretamente com a música, ou eu pegava a música para falar sobre outra coisa que tem a ver, mas que não dialoga diretamente com a música. Eu preferi esse outro caminho, né, que aí eu falar sobre rap e presença travesti ali nessa cultura do rap, né, e sobre pontos em contato na história brasileira da cultura negra e da cultura travesti. Então eu abordei esses dois pontos, assim, né, sobre a perseguição do Estado para cima da cultura negra depois da abolição da escravidão, ela também repercutiu na população LGBT. Então, os mesmos mecanismos eles serviam para perseguir, controlar e atacar essas duas culturas. Né? E aí, essas duas culturas se encontram nas margens e vão se fortalecendo. Né? Hoje a gente vê o Pajubá. Tem Pajubá em Ribeirão? Tem babado aí, tem o ó. Tem muito pra jogar aqui, bicho. E o Pajubá vem justamente do Yorubá, usado no Candomblé e na Umbanda. Né? Então, ou seja, é a cultura negra, né, que foi perpetuada, a cultura africana que foi perpetuada por meio dessas religiosidades. Né? Então, ou seja, ali, então, o povo escravizado tentando manter essa cultura, né, de forma... tentando passar para frente essa cultura. Esses dias eu estava conversando com a minha namorada, e a minha namorada é do Candomblé. Né? E aí ela falou, né, que para você... eu ainda tenho pouco contato com religiões, eu me afastei, sou muito cética, né? Mas ela estava contando e eu fiquei muito impressionada com isso. Ela falou, para você conversar com o orixá, você tem que decorar as palavras, né? Senão você não consegue que ele te entenda.
né? E eu fiquei pensando nisso como uma estratégia lá atrás, no século XVI, XVII, XVIII, daquelas pessoas escravizadas para não perderem a sua cultura e para passarem adiante a falar, ensinar. Ó, você tem que decorar essas palavras, não pode esquecer delas, porque senão o orixá não vai ouvir você. Então, a manutenção da língua, que foi apagada a partir do momento que foram escravizados e trazidos para o Brasil, era terrível, né? Então, para não perder isso, decoravam isso e transformavam isso numa espécie de uma língua mágica de conversa com uma entidade superior, né? E aí, de repente, as travestis pegam essas palavras e criam uma língua mágica própria, de segurança para elas conseguirem se conversar sem ninguém entender. Então, é muito foda esses encontros dessas culturas, né? Esses lugares de resistência, né? que a travesti e a cultura negra se encontrando, que muitas vezes é a mesma pessoa, né? A mesma pessoa pode ser travesti negra também, né? Então, é muito foda isso. Sim, é muito interessante. É muito interessante essa conversa sobre, né, o poder da palavra dentro dessa marginalidade como forma de resistência, porque a gente não só arranja uma forma de comunicar entre os nossos iguais, mas faz isso que você falou da manutenção de cultura, porque não é de agora que surge, né, é de lá de trás, e não é uma coisa particular de um lugar apenas. Se você olhar em toda cultura LGBT, trans, de todo lugar do mundo, cada um vai ter suas próprias gírias, cada um vai ter sua própria linguagem, e isso é muito legal. Inclusive, atualmente, né, a gente está tendo esses protestos contra a violência policial, né, do pessoal, das pessoas negras da camada da sociedade, e também a origem dos direitos LGBTs começou com uma luta contra a violência policial. Começou assim, né, o marco histórico, etc. E isso é muito, muito interessante, é muito, muito legal. Pretas ali também, né? Então, Marsha P. Johnson, né? Então, são figuras ali que lideraram Stonewall, né? Porque é isso, não era qualquer LGBT também, eram LGBTs que estavam nas camadas mais pobres da sociedade, né? Que estavam ali sendo violentadas e que, de repente, fizeram uma revolta como forma de dar um basta naquilo, né? E acho que é isso, a gente não pode esquecer, né? Senão parece que, assim, a revolta LGBT surgiu das gays endinheiradas, brancas, né? Se fosse por elas, a gente estava na mesma situação até hoje. Elas estavam lá usando seu dinheiro para conseguir continuar vivendo naturalmente, né? Conseguir os seus espaços. Era difícil lá, mesmo para quem tinha dinheiro, mas assim, a coisa começou e andou por conta de quem estava na ponta da faca ali, né? Com certeza. Inclusive, depois de todas essas marchas que foram lideradas por pessoas trans, negras, etc., o começo da parada, que era simplesmente parada gay, foi liderada, essas paradas, por homens brancos, né, de classe média, que excluíam essas pessoas. E, né, lá atrás a gente já tem a história também, né, dos bailes de drag queens nos anos 60, naquela época, tinham os bailes, etc., de competições, mas que nesses bailes era proibido pessoas negras ou se participassem de clarear a pele, e onde, mais uma vez, as pessoas negras da comunidade LGBT fizeram uma própria cultura, com uma própria comunicação, etc. E muito, o poder da língua é muito importante na manutenção da cultura. E você tem uma noção também. A gente já conversou antes disso, o povo tá achando aqui que é o primeiro contato, mas, né, tudo troque, a gente já bateu aquele papinho. Você falou que você queria falar também um pouco sobre a história da literatura trans, porque não é de agora que isso acontece, né? Agora, agora vocês estão tendo um pouquinho mais de visibilidade, mas existe faz um tempo, né? Então, agora a gente está conseguindo lançar livros, né, por grandes editoras, ainda são poucas, né? Eu saúdo aqui, né, o lançamento, por exemplo, Eu Travesti, ano passado, pela Luísa Marilac, né? Então, Luísa Marilac, travesti dos bons drinks, vocês achavam que eu estava na pior, se você está na pior, vocês lembram disso, né? Todo mundo reduz essa travesti. A mulher tem uma história de vida absurda, né? E aí ela publicou um livro em coautoria com uma outra mulher feminista, cis, né, que é uma amiga também, a Nana Queiroz. As duas escreveram, então, a quatro mãos essa autobiografia e conta, né? E aí ela fala da sua vida, fala de todas as coisas que ela já passou. A Pepita também, que está numa grande visibilidade aqui no Instagram, né? Lançou também cartas para Pepita, ela que virou um coach, né? Uma coach de pessoal, né? De como lidar com a sua vida, né, em tempos difíceis. A gente sempre olha para as travestis, né, porque elas passaram por coisas punks, né, então elas sabem dar uns bons conselhos para como a gente enfrentar
né, situações difíceis e complicadas. E aí, então, a gente está conseguindo agora figuras de grande visibilidade, figuras trans de grande visibilidade publicarem seus livros, né? O João Nery, que morreu no final de 2018 ali, felizmente ele, sabe, é isso, ele está passando por um câncer já, sofrendo muito, né? E, pelo menos ele morreu antes da eleição do Bolsonaro, então eu não soube que tudo isso aconteceu. Ele morreu, Amigo, perdeu nada, perdeu nada. Assim, sabe? Nossa, eu iria ter essa sorte se um dia eu puder escolher assim, de escolher o dia que eu vou morrer antes de acontecer uma catástrofe. Antes eu esquecer que o mundo não vale a pena, assim, né? E aí acho que é isso, né? Aquele marco, né, daquela eleição foi algo. A gente está vivendo isso até hoje. Eu nem sei se podia estar falando isso aqui nessa live aqui, mas estou, já falei. Escapuliu. Mas é isso, né? E aí, só que assim, a gente não é somente essas obras que estão sendo publicadas agora também, né? A gente tem um monte de outras obras trans. Eu tenho feito esse levantamento, né? Eu recuperei até agora umas 80 obras publicadas por pessoas trans no Brasil, livros publicados por pessoas trans no Brasil. Não, sem contar capítulo de livro, né? Então, só capítulo eu não conto. Eu conto se a pessoa trans organizou o livro ou se o livro é dela, né? Só nesses casos eu considero isso uma obra trans. E aí, 80 obras, né? E 80 porque eu ainda preciso rever essa conta, porque eu só considerei um livro da Laerte Coutinho, né? Porque a Laerte, ela fez a sua transição agora, né? Agora não, fez já uns, sei lá, nem sei dizer mais quanto tempo, assim, mas faz muito tempo que ela começa a transição, porque ela publicou muitas coisas antes da transição. E naquele momento que eu comecei a fazer esse levantamento, eu estava na dúvida se as obras publicadas antes da transição, se a gente considerava ou não, mas hoje, para mim, é dela, sabe? Não importa se ela vestia uma roupinha X ou Y, né? Se ela tinha cabelo curto ou comprido, ela continua sendo a mesma pessoa. A gente não pode esquecer disso. Não pode apagar essa obra. Essa obra é dela, sabe? E aí, então, eu preciso rever essa lista e acrescentar as coisas que ela publicou antigamente. Então, ou seja, vai bater no 100, provavelmente. Assim, tem muita obra escrita por pessoas trans, a gente conhece muito pouco, né? E eu estou tentando agora, por meio de artigos, né? Vou ver se essa semana eu faço uma thread no Twitter, no Instagram, no Facebook, foto dessas obras mais marcantes, talvez, as obras que mais me mexeram comigo, para divulgar isso, assim. A gente precisa conhecer essa produção, né? Sim, é um trabalho. Alguém tem que juntar. Alguém tem que fazer isso. Eu acho que você é a pessoa mais qualificada para fazer esse levantamento. Vai ser incrível. Me passaram aqui a produção que o João Nery, que a gente comentou, em 2014, né, foi trazido também para a Feira do Livro de Ribeirão Preto. Uma coisa que você falou... Oi? Ele foi muito importante, né? Porque ele lançou em 84. Ele foi um dos primeiros autores trans do país, né? Em 82, o Anderson Herzer publica A Queda para o Alto. Esse é considerado o primeiro relato autobiográfico trans, né? Só que o Herzer ainda não se identificava como trans. Ele nem conhecia essa terminologia. Ele foi criado para ser uma mulher, né? Foi preso, adolescente, e aí na prisão ele começou a se identificar como Anderson, bigode, né? E ele começa então ele escreve o relato dele a partir dessa perspectiva, tratando do masculino desde a primeira linha do texto, né? Do 82. O João Nery, ele foi publicar o livro dele em 84. Mas o João Nery já tinha, desde 78, feito as suas cirurgias, né, a cirurgia para retirada da mama, para poder urinar em pé, cirurgias como cobaia, assim, né, experimentais, que ele estava fazendo ali clandestinas, nos anos 70, né, com um médico que foi perseguido por fazer cirurgias em pessoas trans no Brasil. Né? Então ele foi o primeiro homem trans a fazer cirurgia, alguém lembrou aqui, né? Então é um marco, né? E ele escreve esse livro, ele só consegue publicar em 84, mas ele me disse que ele já estava com esse livro escrito desde 78, né? Então ele poderia ter sido o primeiro autor, mas acabou que ele só consegue publicar em 84. Mas aí tem a Rude Pinho, né? Que é uma cabeleireira, né? Que publicou vários livros, ela tem uns 8 ou 9 livros, né? Uma cabeleireira trans, né, lá do Rio de Janeiro. Ela é de Minas, mas mudou para o Rio adulta, né, e aí ela fez a carreira dela lá, uma cabeleireira muito reconhecida, e publicou muitos livros, assim, né? Então, assim, tem várias figuras, e acho que um dos textos mais marcantes para mim,
que é um texto que é reconhecido no exterior, mas aqui a gente conhece muito pouco, se chama Princesa, né? Da Fernanda Farias de Albuquerque, que é uma mulher trans paraibana, né? Que ela nasce nos anos 60, ela vai para a Europa, ela vive a prostituição nos grandes centros urbanos do Brasil durante a ditadura, né? Vai para a Europa nessa primeira leva de travestis que vão lá buscar um lugar mais seguro, né? Ela escreve no livro, né? O Princesa, ela fala assim, né? Aqui na Europa, a polícia não bate na gente na calçada, é o paraíso. Então a noção de paraíso é um lugar onde a polícia não bate na gente na calçada, né? Então ela vai para lá buscando essa paz, né? Aí ela acaba sendo presa, né? Acaba se envolvendo em vários problemas, né? Dependência química, se descobre HIV positiva, vai presa, e aí na prisão, como uma forma de não se despedaçar, de recuperar as rédeas da vida, ela se põe a escrever a história da vida dela no italiano que ela aprendeu nas ruas. Então essa mulher, né, que teve uma formação precária em português aqui, então, no interior da Paraíba, né? Então, e ela vai para lá, aprende italiano nas ruas, e nesse italiano ela escreve a sua autobiografia. E aí um intelectual que estava preso junto com ela adapta esse livro, mexe nele, melhora, coloca esse italiano num italiano mais standard, mais padrão, né? E aí o livro é publicado. E na Itália esse livro é um marco, né? Aqui no Brasil a gente conhece muito pouco ele. Foi traduzido também, a gente tem esse livro em português, mas eu queria um dia que fosse publicado o livro do jeito que ela escreveu, naquele italiano que ela escreveu. E isso só está no manuscrito até hoje. A gente só tem o texto que foi mexido por esse intelectual, né? Tô vendo alguém perguntando se o filme Princesa é desse livro. O filme Princesa eu odeio esse filme, né? Ele tem um ponto importante, sim, porque ele usa travestis para fazer papel de travestis. Mas esse é o único ponto positivo, né? Ele pega o nome do livro, né, o Princesa, apaga completamente a história do livro, inventa uma historinha de água com açúcar, nada a ver, e coloca lá que não tem absolutamente nada do que está no filme e está no livro, né? Ele só usou o nome do livro. Isso é algo que me choca, assim, né? Me irrita muito. E acabou que é isso, né? E o diretor também, eu acho ele um merda, porque teve uma entrevista que ele deu, aí perguntaram para ele, você acabou de dirigir esse filme sobre travestis, você tem interesse em travestis? E ele, não tenho nenhum interesse em travestis. Na verdade, até eu nem consigo entender direito por que um homem tem interesse sexual num homem com peitos, né? Essa foi a resposta do diretor do filme, né? E isso também me dá nos nervos, porque é isso, é gente cis pegando nossas histórias, ganhando dinheiro em cima delas e, ao mesmo tempo, manifestando ainda o seu asco, o seu desprezo para a nossa existência, né? E isso é algo que tem bastante. Sim, tem um criador de conteúdo no YouTube, que é o Jonas Maria, que ele é conhecido, que ele é namorado da Nathalie Neri. Ele falou esses dias de um filme que conta a história de um menino trans que, tipo, acerta em vários pontos, só que na entrevista a diretora pega e fala que é essa história de uma menina que não tá conseguindo ser menina corretamente. E fica esse... Oi? Tipo, não tem um mínimo de respeito de pesquisa pela pauta, mas tem a propriedade para fazer um filme sobre. É um absurdo. Uma coisa que você falou que eu achei interessante é sobre que existem todas essas produções já, essa literatura trans, só que acho muitas delas provavelmente não têm esse respaldo acadêmico, não tem essa... por isso, um dos motivos pelo qual... Pergunta, você acha que um dos motivos pelo qual não tem tanta popularidade de literatura trans é porque a academia não teve tantas pessoas trans, ou tipo, rejeita coisas fora do meio? Você acha que tem uma certa transfobia dentro da academia? Ah, tem, com certeza. Pergunta retórica, né? Você acha que tem transfobia dentro da academia? Eu acho que a academia nem sabe ler nossas obras, né? E aí é uma grande questão, né? A gente ainda está nesse momento ensinando a sociedade a ver as nossas obras, né? E ensinando também como é que a gente olha para as grandes obras da literatura. E aí esse é um ponto que eu acho que também é muito importante a gente focar, né? Porque às vezes fica parecendo que a gente só tem coisas a dizer sobre as obras onde tem que a gente escreveu, né? Ou então obras que tem uma personagem nitidamente travesti ali,
Mas eu acho que também algo que a gente vai cada vez mais conseguir fazendo também, a gente vai começar a descobrir que a gente tem uma perspectiva muito peculiar e muito iluminadora sobre as obras que não dizem respeito à existência trans também, né? Então, acho que a gente vai começar a crescer os olhos para o restante da produção, né? A gente vai começar a dizer o que as pessoas cisgêneras estão dizendo quando lidas por nós, né? E a gente começa a mostrar isso, né? Isso também é algo interessante, né? Mas eu fiquei pensando aqui agora num exemplo, né? Que tem uma personagem que a gente hoje pode chamar de trans, né? O maior romance da literatura brasileira do século XX, né, que a maioria dos críticos coloca que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, é um romance que tem lá 600 páginas. E, durante 590 páginas, né, o Riobaldo, que é o narrador do texto, ele vai falar de como foi sofrido para ele se descobrir apaixonado pelo melhor amigo jagunço do mesmo bando, né, duas figuras ali iradas, ali, super violentas, machonas, né? E aí, então, ele se descobre amando, apaixonado pelo seu melhor amigo e entra em surto com isso. Para ele é muito sofrido, né? Ele está apaixonado pelo melhor amigo, Diadorim. E aí, quando o Diadorim morre, faltando 10, 15 páginas para terminar o livro, né, vão lavar o corpo dele para enterrá-lo e descobrem que Diadorim tinha vagina, né? E aí, nesse momento, ele... Uau! Né? E aí ele passa 15 páginas do livro finais tentando provar para ele mesmo que ele era homem heterossexual, né? Então, ou seja, 585 páginas dizendo que sofrendo por ser gay, né? Por se descobrir gay, se descobrir apaixonado por outro homem, e de repente, não, eu sou heterossexual, na verdade, ele era uma mulher, né? Ele era uma mulher, né? E aí a gente nunca tem acesso ao que o Diadorim pensa e por que ele agiu da forma como ele agiu. A gente só tem acesso ao fato de que ele existiu como homem, foi reconhecido como homem, foi amado como homem, né? Então isso é importante que a gente coloque. Só que antes de existirem pessoas trans ocupando espaços na sociedade, dava para parecer que isso daí era apenas um equívoco, né? Muitos críticos colocam que Diadorim é um caso apenas de uma identificação sexual equivocada. Mas, né, a partir do momento que a gente existe, né, a gente começa a ler essa obra de outra forma. Opa, a gente existe. Né? Se não existia antes, e aí podia parecer que o Guimarães Rosa estava viajando na maionese, agora a gente existe. Agora a gente pode falar que pessoas como o Diadorim existem sim, e ele talvez intuitivamente estava colocando essas figuras em jogo. A gente pode ler de outras perspectivas. E é isso que é louco. Eu não sou especialista em Guimarães Rosa. Eu só li por ler, porque eu gosto muito desse autor. E aí, ano passado, a Companhia das Letras relançou o Grande Sertão Veredas e me chamaram para participar do debate, do podcast, para defender esse ponto de que Diadorim podia ser lido como uma pessoa trans, como transmasculino. Porque ninguém ali sabia defender isso. Ninguém consegue ler a partir dessa ótica. A gente está ensinando o mundo, o Brasil pelo menos, a ler a sua própria literatura a partir da ótica trans. A gente tem muita coisa para ensinar. É incrível, porque não é só... É uma prova concreta de que, tipo... Essas pessoas existem desde sempre. Tem relatos na literatura dessas pessoas existirem, sabe? Né, a pessoa trans, apesar de não tinha a nomenclatura, não tinha a posição na sociedade, mas tinha ela, tinha a pessoa até pela boca, pela escrita de uma pessoa que não sabe como se expressar, mas colocou aquela pessoa ali. É incrível, de verdade. E tem muito isso sobre... Acho que é uma coisa interessante que a gente podia falar também, sobre essa questão do ponto de vista de pessoas cis. Porque a gente tem a literatura trans, mas a gente também tem muito disso da história da pessoa trans contada através de uma pessoa que não passou por isso e tem uma interpretação completamente de preconceitos falando sobre. E chega a formar a opinião de pessoas que não conhecem outras pessoas trans e acaba só absorvendo esse preconceito como uma realidade. O que você tem a dizer sobre essa questão, essa perspectiva cis, que é a perspectiva hegemônica, falando sobre histórias trans, tanto em livro quanto cinema, tem muito disso. Então, eu acho que assim, não é porque a pessoa é cis, né, que ela vai
falar, vai fazer cisice, né? Boa parte das vezes ela vai fazer, né? Mas também, às vezes, ela vai conseguir trazer perspectivas luminosas, assim, né? Eu gosto... É interessante, assim, né? Tem esses dois pontos, né? A gente vai ter, desde... Né, me pediram para comentar Stella Manhattan, de um autor que eu admiro, tem uma pilha de livros dele aqui, o Silviano Santiago, né? Em 85 ele lança Stella Manhattan, que é uma história muito doida, né, em que um personagem, né, Eduardo Costa e Silva, que era sei lá, uma bicha afeminada, não binária, né, teve problemas com a família, e a família, que era poderosa, que era influente, conseguiu dar para ele um cargo, né, em Nova York, na embaixada brasileira, como forma de tirar ele do país para ele não ser pego pela ditadura. Então ele sai, vai para Nova York, longe da família, aí a borboleta sai, né? E aí ele fica oscilando entre ser, né, no trabalho, Eduardo Costa e Silva, e em casa ele vira Stella Manhattan, que é uma diva, né? E ele vai limpar a casa, ele faz mil coisas, assim, e a linguagem que o Silviano Santiago usa é brilhante. Então ele fica alternando entre essas duas realidades, entre esses dois seres. Isso é muito bonito, assim, o jeito como ele faz. Mas tem um porém, assim, né? Que algo que eu sempre coloco, né? Uma pergunta que eu sempre me faço é: quando é que a literatura conseguiu, pela ficção, imaginar que fazia sentido tratar uma travesti no feminino? Né? Quais foram as primeiras obras? Né? E aí no Silviano Santiago a gente vê uma que, embora ele seja gay, né, embora ele tenha muito contato com a cultura LGBT, né, ele acabou não percebendo isso. Assim, não sei se ele não percebeu, se, sei lá, a postura ali do narrador, eu não sei, mas é uma questão, ainda pretendo conversar com ele sobre isso, né? Mas ele coloca isso ali. Ele faz assim, tem uma frase que é muito exemplar, assim, né? Ele fala assim, a Stella diz para ela mesma, né? Ela coloca entre aspas assim, né? Stella, mexa-se, menina, disse ele consigo mesmo, né? Então, a Stella se tratava no feminino como Stella, mas o narrador se recusava a fazer esse movimento. O narrador ainda acreditava, né, que ele sabia a verdade sobre aquele indivíduo, aquela sujeita. Né? Assim como, né, o Jorge Amado, lá nos anos 30, né, tem um livro muito famoso dele, Capitães da Areia, né, que o Jorge Amado consegue criar uma posição de empatia com relação a figuras muito marginalizadas, como os meninos em situação de rua ali, então meninos abandonados à própria sorte, mas ele não consegue criar essa mesma empatia com relação a outros grupos sociais, né? As mulheres, por exemplo. Né? Ele vai narrar um estupro feito pelo seu protagonista, o Pedro Bala, contra uma menina negra, que nem tem nome. Então ele simplesmente vê a menina andando sozinha na praia e vai e estupra ela. E ele nem percebe a violência que ele faz. E o narrador passa um pano assim alucinado para ele. É loucura. E tem um momento que o Pedro Bala é preso. E aí, quando ele está preso, ele fica na mesma cela que um pederasta que dizia se chamar Mariazinha. E Mariazinha está entre aspas. E todas as vezes que forem se referir a essa figura, vai ser como Mariazinha, entre aspas, porque é o único nome que conhecem para essa figura. Todos os outros personagens, né, Pedro Bala, Pirulito, Querido de Deus, são os nomes dos personagens. Né? Nenhum deles está entre aspas. O único nome que está entre aspas é Mariazinha. Porque ele está ali dizendo, né, que tudo bem um personagem se chamar Pedro Bala, dizer que o nome dele é Pedro Bala. Tudo bem ele dizer que ele chama Pirulito. Tudo bem ele dizer que ele chama Querido de Deus, um capoeirista famoso. Mas Mariazinha, não. É preciso marcar que aquele nome é falso. Né? Então, assim como o narrador do Stella Manhattan não consegue fazer o próprio movimento que a própria Stella faz ao se referir a si mesma no feminino, né? O narrador do Capitães da Areia também não consegue fazer esse movimento. Ele chama ela de Mariazinha, mas marcando isso aqui é falso. Só que outros autores conseguiram fazer isso. E acho que é importante, autores cisgêneros, né? E acho que então é importante que a gente pontue isso e perceba o brilhantismo desses autores, né? Um marco para mim, por exemplo, é a Geni e o Zeppelin, do Chico Buarque. Né? A Geni, para quem conhece a Ópera do Malandro, né, é uma travesti, é o Genivaldo. Né? Só que ele criou uma música que ganhou uma autonomia em relação à peça de teatro. Né? A gente às vezes vê só a música, nem sabe que ela faz parte de uma peça, e não se dá conta que aquela Geni é uma travesti. Né? Muitas vezes tem que nos contar isso. Né? A gente aprende isso em aula de literatura. A gente é professor de literatura que
Eu aprendi assim, né? Um professor de literatura que apresentou, falou, ó, é uma travesti. E aí a gente, nossa, mas não dava pra perceber, não tem E nada onde na música. tudo começou. Hã? Foi onde tudo começou. Tem travesti na literatura? Beleza. Não, essa música é de 78, né? Essa é um marco, mas não é onde começou, não, né? Aí a gente, um lugar onde eu encontro, assim, em que a ficção já conseguia tratar uma travesti no feminino, né? Imaginar que isso fazia sentido, é na Cassandra Hills, que foi uma autora lésbica, nascida em 1932, com 16 anos ela publica o seu primeiro livro, um livro em que ela já tinha personagens empoderadas lésbicas, né? Então, ou seja, ela já assumiu um compromisso com narrativas LGBTs desde a primeira obra que ela publicou com 16 anos, né? Publicou com grana própria, assim, então ela vinha de uma família que tinha mais condições e conseguiu fazer essa obra ser publicada. Mas ela foi também a primeira mulher a vender 1 milhão de cópias no Brasil. Foi a pessoa mais censurada da ditadura militar. 36 das suas 50 obras foram censuradas. E ela escreveu 2 obras com protagonistas travestis. Uma em 56, chamada Georgette, né? E outra em 65, Uma Mulher Diferente, onde ela conta a história da Ana Maria. E nessas 2 obras, uma coisa que é muito brilhante é o narrador, quando ele se aproxima da perspectiva da própria travesti, esse narrador trata a travesti no feminino. Quando ele se aproxima da perspectiva de figuras que desdenham ou desprezam essa figura, ou colocam em questão o gênero dela, aí o narrador começa a tratar essas figuras no masculino. Então, o narrador dela alterna entre pontos de vista. Mas ela conseguiu imaginar como possível tratar em 56 e em 65 o gênero dessas pessoas no feminino. Isso é muito bonito, assim, né? É muito foda. Uhum. E acho que isso é marcante, assim, né? É incrível, de verdade, né? Que né? Vou parar de ser cisfóbica. Não que tem os aliados. Aula aí. Manda pra mim informações, eu quero ver essa aula da Rita. A Aline é uma amiga também, né? E a Rita Von Hunt é uma drag. Sabe quem que é? Você conhece ela? Ela é aqui de Ribeirão Preto também, bicho, eu conheço. Então, Amara, eu queria agradecer muito, muito, muito tudo que você falou aqui. Eu estou simplesmente encantado com toda a informação. Eu aprendi muito, né? Eu tentei conduzir uma coisa ou outra, mas você tem um conhecimento que fala por si só. Foi incrível, de verdade. Você tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar? De algum projeto que você está encabeçando sobre como está o mundo agora? Olha, eu vou só fazer um merchan, né? Então, que daqui a uma semana e pouquinho, né? Sem ser nessa próxima segunda, na outra segunda, né? Vai começar um curso que eu vou dar de literatura LGBTQIA+, né? Num centro cultural aqui de São Paulo chamado Barco Centro Cultural, né? Tem informações lá nas minhas publicações, então é só ir lá que vocês vão achar. E porque para mim vai ser um curso bem da hora, assim, né? Eu coloquei inclusive 4 módulos, né, para pensar essa história. São 4 dias, né? E o primeiro dia vai chamar Aquendadas, né? Então quando essas pessoas, essas narrativas, elas estavam escondidas, né? Então a gente só vai encontrar narrativas sobre LGBTQs, né, na Inquisição, na sátira, ou então muito disfarçadas, né? Então, ou seja, a pessoa não conseguia nem dar a cara a tapa. Né? Um segundo momento que chama No Truque, né? Que é quando começam a conseguir colocar essas narrativas para circular, né? Sem se colocar como LGBTs, assim, como, olha só essa história aqui dessa pessoa, que engraçada, que interessante, né? E aí, então esse segundo momento que é No Truque, essas narrativas começam a circular dessa maneira. Um terceiro momento que não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso aqui. O terceiro momento é o momento da militância, do engajamento, que seria dando o nome. Então aí vou colocar esse momento que a partir ali final dos anos 70, começo dos anos 80, então surge esses autores que começam a ir para cima e escancaram essa questão e colocam como uma questão de orgulho, né? E aí essa geração atual em que a gente começa a abalar os paradigmas da literatura nacional e começa a ressignificar essa literatura inteira.
Então, deixa de ser apenas uma literatura de gueto e começa a ser parte decisiva da literatura contemporânea. E aí eu vou dar isso. Por favor. Já me manda as informações no WhatsApp, né? Para eu poder participar também, que eu tô afim. Obrigado. Nossa, mas gostei muito de estar aqui nessa conversa contigo, gostei muito de te conhecer, espero que a gente possa se conhecer pessoalmente quando eu voltar aí para Ribeirão Preto. Né? Vai ser muito bom. Por favor, eu adoraria bater mais papos com você, eu adoraria. Qualquer dia aparece lá no meu canal para falar um pouco de literatura, que, né, é importante. E eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, queria pedir para você seguir o trabalho e amar a Moira em todas as redes sociais, acompanhar tudo que ela está fazendo, principalmente no momento da pandemia, que é o lugar para acompanhar tudo que está acontecendo. Me sigam também, porque eu sou bonita, porque eu tenho um canal no YouTube. Por favor, né, continuem seguindo também o pessoal, né, as redes da Fundação, porque a Feira do Livro não acaba, a quarentena cultural não vai acabar, vai ter vários conteúdos, várias atividades, que vão ser todos informados aqui, então não percam. Então, beijo, Amara, beijo todo mundo. Tchau, tchau. Gata, muito prazer, muito obrigada pelo convite e nos vemos aí pela vida. Com certeza. Yay!